Capítulo 2 Ignorante. Ao lado de Eziun sentava um rapaz alto e bonito que, ocasionalmente, olhava para Eziun. Ele notou que Eziun estava olhando para Nili. Ele lançou um olhar furioso em direção a Nili. Sua altura era ligeiramente mais alta que Nili, e começou a emitir uma débil aura Yin. Naturalmente, Nili reconheceu essa pessoa. Ele era Shen Yui. Ele pertence à família sagrada, que era uma das 3 grandes famílias e tinha um talento extraordinário. Shen Jiu, que atualmente estava falando no palco, era sua tia. Na vida passada de Nili, Shen Yui sempre foi o perseguidor de Eziun. Antes da Cidade da Glória ter sido destruída, Shen Yui e Eziun quase se casaram. Aos olhos de suas famílias, eles sempre foram uma combinação perfeita. Se a Cidade de Glória não fosse destruída, ambos teriam definitivamente se casado. Antes de se submeterem à cerimônia de casamento, a Cidade da Glória foi atacada pelas bestas do vento nevado. Antes que a cidade fosse invadida pelas bestas, a família sagrada traiu a Cidade da Glória abandonando seus deveres e fugiu. Este pode ter sido trabalho do destino. Eziun não se tornou a esposa de Shen Yui em sua vida anterior. Em vez disso, ela teve laços afetivos com Nili. Pensando no passado asterisco, Nili não pôde deixar de rir em seu coração. No entanto, depois de ver os olhares de Eziun e Shen Yui, Nili não deixou de sentir uma dor de cabeça se formando. A atual Eziun possui algumas boas impressões de Shen Yui. O olhar que Eziun deu a Nili era cheio de desdém. Eziun deve ter pensado nele como uma pessoa preguiçosa e brincalhona. Bossun, que na verdade é futuro já que ele reencarnou. Quando viu Eziun olhou em sua direção, Nili sentiu um atraso em sua respiração. Quando viu aquele rosto familiar, começou a pensar em tudo o que acontecera em sua vida anterior. Nili sentiu um cheiro azedo no nariz. Ele revelou um sorriso enquanto olhava profundamente para Eziun. N/R Bru, não me pergunte desse cheiro. Bossun, já que ele riu depois de sentir o cheiro, já sabemos quem foi. Muito obrigado ao livro do espírito demoníaco temporal. Por permitir que nos encontrássemos novamente. Nili pensou silenciosamente com gratidão. Esquisito, pensou Ziun. Ela sentiu que o olhar de Nili era um pouco estranho. Seus olhos brilhantes cintilavam como estrelas, com um toque de tristeza. O coração de Eziun estava cheio de perguntas. Ela conhece Nili. Por que ele olhava para ela com esse tipo de olhar? Eziun é uma beleza com dentes brancos e lábios vermelhos. Ela era como uma flor de lótus em silêncio, enquanto tinha um temperamento fofo e irresistível. É por isso que há tantos garotos fascinados com ela. Nesse ponto, o olhar de Shen Jiu passou pelo corpo de Nili. A ação dessas crianças de 13 para 14 anos não conseguia escapar de seus olhos. Ela é uma espiritualista demoníaca rank prata. Ela já chegou ao estado na qual mente e corpo têm um poderoso sexto sentido. Sua visão era extremamente afiada. Ela veria até um rato fugindo a mais de 100 metros de distância. Eziun tinha uma identidade nobre. Ela tem o status de filha do Lorde da Cidade da Glória, além de ser a neta do lendário espiritualista demoníaco, Emo. Não só isso, ela tem um reino de alma ciano formado dentro de seu dantian. Um talento raro. Apenas algumas pessoas do Instituto Sagrada Orquídea sabem da identidade de Eziun. Se Shen Yui conseguisse ter Eziun como sua esposa,
fortaleceria amplamente a posição da família sagrada na Cidade da Glória. É também por esse motivo que ele estava na classe dos combatentes aprendizes. Essa era também a razão pela qual Shantiu estava ensinando esta classe. Shantiu reverteu sua transformação com os dois braços abraçando seu peito. Seus olhos varreram os alunos e disse: nos próximos 2 anos, todos vocês serão meus alunos. Embora o diretor tenha mencionado que os estudantes do Instituto Sagrada Orquídea são iguais, eu tenho que deixar vocês saberem a verdade nua e crua. Neste mundo, a igualdade não existe. Shantiu falou em uma voz ligeiramente estridente. Suas palavras eram como adagas que duramente dilacerou o coração dos alunos. Os alunos do palco estavam escutando calmamente. Ninguém falou uma palavra. Depois que todos crescerem e deixarem esta escola, vocês concordarão com minhas palavras. A igualdade é meramente uma mentira que os adultos inventaram. Você não pode viver em um conto de fadas para sempre, Shantiu disse, baixando a cabeça para olhar para os alunos. Cidade da Glória é a única cidade que foi preservada ao longo da Era das Trevas. Somos os únicos seres humanos sobreviventes. Dentro da Cidade da Glória, existem 2 tipos de existências poderosas, os lutadores e os espiritualistas demoníacos. A existência do espiritualista demoníaco é nobre. Apenas um lutador entre milhares ou dezenas de milhares poderia ter uma chance de nascer como um poderoso espiritualista demoníaco. Até agora, em toda a Cidade da Glória, existem apenas alguns milhares de espiritualistas demoníacos. Nós somos os guardiões da Cidade da Glória. Os lutadores e espiritualistas demoníacos são divididos pelos seguintes ranks: bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Quanto maior o seu rank, mais poderoso você será. Se uma família produz um espiritualista demoníaco, eles podem se tornar uma família aristocrata. Se uma família produziu 2 espiritualistas demoníacos, eles podem se tornar uma família nobre. Se uma família produz 3 espiritualistas demoníacos do rank ouro negro ou um espiritualista demoníaco do rank lendário, essa família pode transformar-se em uma família principal. Temos 36 pessoas aqui. Alguns vêm de famílias comuns, alguns vêm de famílias nobres. Embora seu ponto de partida seja o mesmo, suas identidades não são. Espero que todos e cada um de vocês tenham autoconsciência e um certo grau de educação. Plebeus sempre permanecerão como plebeus. É impossível para vocês tornarem-se parte de uma família aristocrata, por isso não sonhem que podem ascender para tornarem-se uma fênix. Mesmo dentro da nobreza, existe uma estrita diferença de ranks que nunca podem ser excedidos. Sob o olhar de Shantiu, os alunos que estavam vestidos de forma simples na classe mostravam desconforto em seus rostos. Eles ficaram envergonhados e baixaram a cabeça. Shantiu, e alguns nobres, empurraram orgulhosamente seus peitos e mostraram um arrogante orgulho. Só Nili, Eziun, Lupial e alguns outros nobres mantiveram a calma. Nili olhou para o lado. Duzi estava usando roupas desgastadas. Ele estava apertando os punhos firmemente, e mordendo seus lábios. Duzi veio de uma família comum. A circunstância de sua família é extremamente difícil. Mas Nili sabe que a autoestima de Duzi é muito forte. Na vida passada de Nili, Duzi trabalhava muito, mesmo que a circunstância de sua família não fosse boa. Seu talento também não é muito ruim. Com enorme esforço, ele se tornou um espiritualista demoníaco.
Ele tinha conseguido isso sem o apoio de grandes recursos, e nenhum talento excepcional. Ele dependeu de seu próprio trabalho duro para alcançar tal nível. Só se pode imaginar quanto esforço ele teve que fazer. Antes da Cidade da Glória ser destruída, muitas famílias nobres estavam pensando em como escapar. Só os plebeus lutaram pela Cidade da Glória até seus últimos suspiros. Duzi era amigo de Nili, um de seus mais estimados amigos. Vendo o rosto de Shanshil cheio de desprezo, Nili não pôde deixar de sentir uma onda de raiva dentro de seu coração. Em sua vida passada, antes que a Cidade da Glória fosse destruída, a família sagrada foi a primeira a fugir. Portanto, Nili não tinha impressões agradáveis sobre eles. Quer se trate de Shenhui ou Shanshil, não havia qualidades redentoras. Em sua vida passada Shanshil foi muito dura, o que levou Nili a não gostar dela. Professora Shanshil, eu tenho uma pergunta, Nili de repente falou. Todos os alunos estavam ouvindo calmamente e Nili de repente interrompeu seu discurso. Isso fez Shanshil infeliz. Shanshil reconheceu Nili desde que era ele quem cobiçava Ezium. As palavras que ela falou anteriormente foram dirigidas a ele. Quem diria que Nili realmente falaria? Ela resfolegou friamente, o que é? A professora Shanshil diz que a Cidade da Glória é a única que sobreviveu à Era das Trevas, que somos os únicos seres humanos sobreviventes. Que prova você tem sobre essa afirmação? Posso perguntar se alguma vez a professora saiu da Santa Cordilheira Ancestral e visitou o deserto infinito, a floresta tóxica, o Pantanal da Lua de Sangue, o Golfo Espiritual, as montanhas do brilho celestial e a neve do norte antes. Como alguém que renasceu, e manteve suas experiências passadas, Nili pode completamente olhar de cima para Shanshil. Que montanha do brilho celestial! Que neve do norte! Shanshil franziu o senho. Ela já ouviu falar do deserto sem fim, da floresta tóxica e do Pantanal da Lua de Sangue antes, mas esses lugares estavam muito longe da Santa Cordilheira Ancestral. Ela só ouviu falar deles em lendas. Shanshil bufou, eu estive na Cidade da Glória desde o nascimento, e nunca fui a esses lugares. Nili sorriu fracamente e disse, como a professora Shanshil nunca foi a esses lugares, como você pode ter certeza de que somos os únicos seres humanos vivos? Shanshil estava sem palavras. Os alunos da turma começaram a sussurrar. Eles não tinham ideia de que tipo de lugares Nili falou. Ezium, que estava sentada muito longe, começou a demonstrar interesse que passou por seus olhos. Ela olhou curiosamente para Nili. Como Nili sabia desses lugares? Shenhui, que estava sentado ao lado de Ezium, franziu ligeiramente as sobrancelhas. Ele olhou para Nili, e percebeu que ele era muito bonito. Nili não estava abaixo dele em termos de aparência. Sem saber, ele sentiu uma sensação de crise dentro de seu coração. Vendo os alunos abaixo discutirem, o rosto de Shanshil ficou extremamente desgostoso e zombou, e daí? Como você pode provar que não somos os últimos seres humanos sobreviventes? Provar? Nili sorriu fracamente. Suas experiências de sua vida passada são a prova. A sabedoria da humanidade é incrível. Depois de experimentar a Era das Trevas, muitos humanos ainda sobreviverão. Eles construíram muitas cidades monumentais. Mas ele não podia dizer isso em voz alta. Em vez disso, ele calmamente disse, deixe-me contar uma história à professora Shanshil. Havia uma vez um sapo no fundo do poço.
Desde o seu nascimento, ele sempre esteve nesse poço. Desde o início, ele só podia ver uma parte do céu, então ele alegou que o céu é tão grande quanto o buraco do poço. Mas é o céu apenas o tamanho do buraco? Só poderíamos dizer que o sapo é ignorante. Ouvindo o que Neeli acabou de dizer, os alunos da classe não podiam deixar de rir. Eles sentiram que o que Neeli disse faz sentido. E com a frase, um sapo que vê o céu do fundo do poço, está chamando indiretamente a professora Chantil de sapo. Vendo o céu do fundo do poço, que descrição apropriada, disseram algumas meninas enquanto riam. Todos não gostavam de Chantil, e não podiam deixar de olhar para Neeli cheio de admiração, já que Neeli era o único ousado o bastante para insultar abertamente um professor em sala de aula. Você? Chantil começou a falar quando ela olhou para Neeli. Ela estava furiosa ao ponto de quase vomitar sangue. Neeli realmente comparou-a a um sapo ignorante. Ela nunca encontrou um estudante tão desenfreado. Ezi-Yun, que estava sentada bem longe, também não conseguiu controlar seu riso. Ela percebeu que Neeli era bastante interessante e era bastante eloquente com suas palavras. Ele tinha feito a professora Chantil ficar sem palavras. Ezi-Yun era uma beleza natural. Seu sorriso era fascinante. Neeli piscou para Ezi-Yun e sorriu. Vendo a expressão de Neeli, Ezi-Yun imediatamente virou a cabeça para trás e pensou em seu coração, quanta audácia. A impressão de Neeli em seu coração ainda era de um mau aluno. Assistindo Neeli não só sufocar a professora Chantil, mas também provocar Ezi-Yun, Lu Piao não conseguiu evitar e levantou um polegar para ele, pensando que esse cara era incrível. Neeli olhou para Chantil, e continuou, professora Chantil, eu ainda tenho outra pergunta. Chantil estava prestes a morrer por causa da raiva, mas ela não podia se inflamar aqui. Ela só podia responder de mau humor, que pergunta você ainda tem? A professora Chantil disse que um plebeu será sempre um plebeu, ele nunca poderá tornar-se um nobre. Tenho uma pequena pergunta. O espiritualista demoníaco, Emo, não era um plebeu quando ainda era jovem? Neeli perguntou, piscando os olhos algumas vezes, e olhando para Chantil. Ou a professora Chantil não está ciente disso?